pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. A gente vai conversar um pouco mais sobre sistemas de numeração, né? Na última aula a gente fez um misto, né, de vacina e sistema de numeração. Hoje a gente vai continuar com esse assunto porque é um pouco extenso, tem algumas coisas que eu preciso te dizer para que você entenda direitinho, né? Hoje eu trouxe outro tema para fazer aquele outro misto, né? Para a gente misturar um pouco das disciplinas, para a gente colocar mais na vida real, né? Esses números que a gente precisa entender. Hoje a gente vai falar sobre sistema de numeração e as regiões do Brasil, tá claro? Eu não vou focar em cada região, mas vou fazer alguns destaques, tá? Para vocês entenderem por que, né, o nosso país ele é distribuído em regiões e como essas regiões elas têm as suas características próprias, né? Antes da gente começar, eu tenho alguns recados para vocês, aqueles que vocês já sabem, alguns, né? Porque outros estão chegando pela primeira vez e precisam escutar e saber como acessar as aulas do Educa Recife. Primeiramente, aquela pergunta que nunca quer calar. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E você está esperando o quê para participar comigo ao vivo dessa aula? Acesse o QR Code que vai aparecer na tua telinha e imediatamente você já consegue mandar a sua mensagem ao vivo, hein? Eu aqui dando a minha aula, você mandando a sua mensagem e a professora Abigail, que está na interação, já vai receber e mandar, dizer para mim o que você deixou no chat. E aí, professora? Já tem muita gente dando um bom dia aqui, o Caio, a Daniele, a Micaele, Reivison, Ravi. E eu estava vendo aqui em alguns comentários do nosso jogo, depois que eu ganhei minha torcida, aumentou aqui, né? Então foi muito boa de português e vocês também vão interagir na de matemática, que como sempre está imperdível. Fica aí. É isso mesmo. Vocês viram, né, que de memória eu não tenho muita sorte, né? Jogo da memória não é muito comigo. Eu deixo para a língua portuguesa e vou focar especificamente na nossa aula de matemática. Na verdade, eu guardei a minha memória para dar essa aula de matemática para vocês, certo? Para garantir a inclusão, para que mais pessoas consigam, né, fazer parte dessa nossa aula, para garantir a acessibilidade. Eu amo quando vocês participam comigo, eu amo quando vocês acompanham as aulas. Então, Bruno está aqui fazendo essa interpretação maravilhosa de Libras. E eu sempre gosto de dizer, né, que Bruno, além de intérprete, ele é aluno assíduo de matemática. Além dele fazer a interpretação, ele ainda responde os desafios e participa da aula. Vê que maravilhoso. Então, é muito importante, né? Eu gosto de destacar esse trabalho dos intérpretes. Faz com que mais pessoas consigam, né, chegar a gente, vocês participam mais, então essa equipe do Educa Recife é show, hein? Sem mais conversas, vamos começar a nossa aula. Primeiramente a gente vai conversar sobre as regiões do Brasil. Bom, o Brasil ele é dividido em 5 regiões diferentes, né? Professora, essa escolha é feita de forma aleatória? Os estados são escolhidos por sorteio? De jeito nenhum, né, gente? Essas regiões do Brasil, elas servem para diversas coisas. Elas têm características econômicas, políticas, elas têm características geográficas e históricas também. Então, essa configuração que a gente tem hoje vem de uma longa história, certo? Que em outro momento a gente pode conversar. Hoje eu vou falar só dessas divisões, tá certo? Então, a gente tem o Brasil, né, dividido em 5 regiões. Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. São 5. Onde eu já vou fazendo uma pergunta. Em que região do Brasil o nosso estado está inserido?
Coloca para mim no chat antes de eu começar a falar de algumas regiões. Diz para mim, em qual região do Brasil o nosso estado está inserido? Onde o nosso estado está nessas regiões do Brasil? Responde para mim. E aí, professora? Já chegou resposta. A Anne respondeu Nordeste. Nordeste, nosso maravilhoso Nordeste, né? Região com 9 estados, é a região que tem mais estados no Brasil, tá certo? A gente vai discutir especificamente a região Nordeste. Eu trouxe algumas características do Nordeste, mas passearei de forma rápida, tá? Bom, falar que nosso Brasil é um gigante não é nenhum exagero. O Brasil apresenta grandes diferenças internas quanto à população, ao relevo, à hidrografia, ao clima, à vegetação e às atividades econômicas. Por isso, foi criada uma divisão para facilitar o seu estudo e a administração. Como eu tinha dito para vocês, essas regiões elas são distribuídas, não é de forma aleatória, não é qual, a gente não sai colocando que nem um quebra-cabeça qual estado vai fazer parte de qual região. Esses estados eles são escolhidos dependendo das características próprias dos seus estados. A gente utiliza essa divisão para facilitar o estudo e a própria administração desse território, tá certo? As regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades. Essas particularidades são as características que eu falei para vocês há poucos instantes, que levam em conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Muitas foram as divisões regionais feitas no Brasil pelo órgão responsável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Professora Abigail, tem algum recado? Temos aqui uma perguntinha, na realidade. A colega, deixa eu ver, volta aqui no nome dela, foi a Micaele. Ela perguntou o que tem a ver hidrografia, o que é hidrográfica. Se a professora quiser que eu fale alguma coisa... Se quiser continuar, não tem problema, eu posso completar também. Pronto, então, quando a professora falou de hidrografia, tem a ver com os rios, com as águas, Isso. não é? Porque ela falou vegetação, tem a questão populacional, econômica. Aí, quando fala hidrografia, tem a ver com as águas dos nossos rios. A vertente é essa, não é isso, professora Kelly? Isso, aí a gente pode falar de rio, a gente pode falar dos oceanos também. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, um exemplo bem simples. Existem estados que não têm praia. O Nordeste é a região onde tem a maior extensão de litoral, ou seja, é o maior, né? É o maior litoral do Brasil, é no Nordeste. Mas, por exemplo, tem lugar que não tem praia. Tem lugar que não tem praia. Por exemplo, na região Norte é onde tem a maior concentração de rios, por exemplo. Então, quando a gente fala de hidrografia, é exatamente o que a professora Abigail. A gente já pode falar dos rios, dos oceanos. Essa questão da praia é só para facilitar o teu entendimento, tá? Micaele, Isso. O nome dela. Então, Micaele, eu espero que eu tenha respondido, mas se ficou alguma dúvida, você deixa novamente. Beleza? Vamos continuar aqui. E a gente já vai começar pela região norte, tá certo? A região que é, em termos de extensão, a maior região do Brasil. Preste atenção num detalhe, quinto ano. Eu disse que a região Nordeste, ela tem 9 estados. É a região com a maior quantidade de estados. Porém, a maior das regiões, em relação à extensão, em relação a tamanho, é a região Norte. Olha a área como é grande, minha gente. 3.853.676,948 quilômetros quadrados. Olha o número decimal aqui, décimo, centésimo, milésimo. Tá vendo que matemática está inserida em tudo? Constituída por 7 estados. Veja, perceba, 7 estados. Menos estados que a região Nordeste, porém, é a maior região em relação a tamanho, certo?
E os estados são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São os 7 estados que fazem parte da região norte. E eu já vou para a região centro-oeste, que é onde tem, vamos dizer assim, a capital do Brasil, né? O Distrito Federal. A região centro-oeste é a segunda maior região do país, quando o critério é extensão territorial. Sua área é de aproximadamente 1.606.403 km² e é constituída de 3 estados, mais o Distrito Federal, tá? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá certo? O Distrito Federal é onde tem o Palácio do Planalto, né? Que é onde fica o presidente da República, tá? É a sede da presidência do Brasil. Aí a gente vem para o nosso queridinho, né? A nossa região Nordeste, composta por 9 estados e é a terceira maior do Brasil, com uma área de 1.544.291 km², constituída por 9 estados, sendo, portanto, a região com maior número de unidade federativa. Oxe, professora, a senhora falou estado, a senhora está se confundindo. É não, gente. Quando vocês verem em algum momento uma sigla UF, significa unidade federativa, que quer dizer que são os estados, tá? Quando tiver algum formulário e tiver UF, significa unidade federativa. Qual é o estado, tá certo? E os estados do Nordeste são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, nosso queridinho Pernambuco, nosso país Pernambuco, certo? Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Um dos destaques que eu falei para vocês é a maior faixa litorânea do Brasil, tá? A gente tem a região Sudeste, né? Que em extensão territorial é a segunda menor do país, atrás apenas da região Sul. Abrange uma área de aproximadamente 924.620 km² e é composta por 4 estados, 2 deles os mais representativos do Brasil no que tange ao desenvolvimento praticamente econômico e populacional, tá? Que são São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? E por último, a gente fecha com a região Sul, que é a menor região em extensão territorial do país, com a área de aproximadamente 576.774 km². Difere-se das demais regiões, especialmente pela colonização predominante europeia. É onde tem a maior concentração de colônias, né? Tem muito italiano, tem muito alemão, é isso mesmo. Apesar de ser uma região pequena, de ser a menor região, ela tem uma concentração maior. Quando a gente fala, né, da colonização, isso é histórico, né? Isso já é uma questão que a gente fala do próprio, desde da invasão do Brasil, né? Ainda hoje, essas colônias europeias fazem parte do nosso país e estão concentradas na região sul. E os estados da região sul são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Deu para dar uma passeadinha legal, né? Aí aqui, ó, eu queria que vocês me respondessem. Você consegue citar algumas características da região onde você mora? Algumas características da região Nordeste. Já me responderam que a região que a gente faz parte é a região Nordeste. Então, diz para mim aí alguma característica da região Nordeste, rapidinho aí no chat. Será que alguém vai me dizer alguma característica? E aí, quinto ano, eu conto com vocês, hein? Cadê a resposta? Alguma característica? Será que será que é o turismo? Será que são as praias? Será que
Tem, inclusive, ritmos, né, característicos da nossa região. Vou dar um spoiler, hein? A gente está num mês bem sugestivo aí, né? Que tem tudo a ver com a cultura. Diz para mim. Tem resposta, professora? Relativamente sim. Anne disse, não sei, tia. Aí a Michele fez, eu não sei explicar. Tipo, ela sabe as características, que ela não está conseguindo aí. Aí, pronto, Michele se achou. Ela botou praias, as praças. Então, já chegou alguma coisa. Chegando, já chegou né? alguma coisa. Uma das características, sim, tem a ver com a questão do litoral. Eu tinha acabado de falar para vocês, né? É a maior faixa litorânea do Brasil. E quando a gente fala de Nordeste, é claro que a gente pode pensar nas praias, né? A gente costuma dizer que a gente mora onde as outras pessoas das outras regiões passam férias, né? A gente tem acesso a lugares maravilhosos, né? E a gente mora nele, né? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, para a nossa região. Onde o povo fica se planejando o ano todo para ir, a gente consegue num final de semana, né? Então, uma das características, claro, está corretíssimo. A gente pode falar tranquilamente de praias e do litoral. Aí a gente tem aqui, ó, é a segunda região com o maior número de habitantes. Trouxe essa imagem de propósito. A gente tá aqui com a imagem do centro do Recife, né? A nossa capital, eu acho que é a capital do Brasil, né? Eu sou bairrista, eu defendo o meu lado. Eu trouxe, claro, o centro do Recife só para ter mais ou menos essa representação que vocês entendam. Percebe uma coisa, a gente percebeu que a região sudeste, ela é ponta no que diz respeito ao desenvolvimento, mas o Nordeste não fica atrás, tá bom? Então a gente pode falar de população tranquilamente. O Nordeste possui a maior costa litorânea do país, é onde tem a maior faixa litorânea, beleza? O Nordeste detém o terceiro maior PIB, que é o produto interno, tá, do país. Portanto, a terceira maior economia. Gente, a região Nordeste é muito rica em diversos aspectos, sendo a terceira maior do país inteiro. Às vezes a gente pensa, né, que a região Nordeste, não, a gente vê muita coisa, né, que faz com que a região Nordeste ela seja rebaixada, mas falando em economia, ela é rica demais. E aí, professora? As características estão chegando. Acho que você vai gostar de Anne. Ela disse que aqui tem muita comida boa. Eita, Caio delícia, falou do São João, do carnaval, Eu do amo. samba, do Perfeito. frevo. Né? Mas eu acho que a resposta que você mais gostou foi a da Anne, que disse que aqui tem muita comida boa. Muita comida gostosa, minha gente. Tem lugar melhor para comer do que em Pernambuco. Eu já circulei em vários municípios, e em todos os municípios que eu vou, eu tenho a oportunidade de comer muita coisa boa. Aí a gente pode falar de turismo também, né? É uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. O turismo arrecada muito dinheiro, principalmente no período das férias, tá? Então, aqui eu trouxe algumas características e eu já vou trazer vocês de volta para a matemática. Eu acho que vocês perceberam que eu fiz questão de ler os números, né? Durante a apresentação das regiões. Não foi à toa, é porque a gente vai ver um pouco sobre a questão de como a gente lê os números. A gente vai falar de sistema de numeração trazendo outros aspectos, né? A gente já falou que os sistemas de numeração, ele é decimal, ou seja, a cada agrupamento de 10 em 10, a gente vai trocando a ordem, né? A gente troca, sai de unidade, vai para a dezena, como eu trouxe o meu material dourado, meu auxiliar, né, de sempre. Eu tenho a minha unidade, eu tenho a minha dezena, eu tenho a minha centena e, por último, eu tenho a minha unidade de milhar. Onde? Aqui eu tenho a minha unidade, a minha dezena, que vale 10 unidades, a minha centena, que vale 100 unidades, e a minha unidade de milhar, que vale 1000 unidades, beleza? E a
cada troca de ordem, de 3 em 3 ordens, por exemplo, a gente muda de classe. E dependendo de onde esteja posicionado o meu algarismo, eu vou ter valores diferentes. Por exemplo, se eu tiver o número 9 na casa das minhas unidades, ele vai valer 9 unidades. Mas se eu tiver o 9 na casa das minhas dezenas, ele vai valer 90. Se eu tiver o meu 9 na casinha, na ordem das centenas, vai valer 900. E se eu tiver o meu 9 na ordem da unidade de milhar, vai valer 9.000. Eu tenho o mesmo algarismo em ordens diferentes que também terão valores diferentes. Isso é muito importante. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Aqui eu tenho os meus algarismos, né? Onde, se eu mudá-los de posição, eu posso formar infinitos números, certo? E dependendo do posicionamento, eu vou ter valores diferentes. Os símbolos matemáticos utilizados para representar o número no sistema decimal são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Com os algarismos formamos os numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. É como eu falei, eu monto qualquer número tendo esses algarismos. A gente chama esses algarismos de indo-arábicos. A partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. E foi o que eu expliquei para vocês, né? A gente tem aqui as minhas ordens e dependendo de onde eu tenha o meu algarismo, ele vai possuir valores diferentes, como eu mostrei aqui na mesa, beleza? Então, veja, eu já vou começar com o número a partir da nossa região. A região Nordeste abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.544.291 quilômetros quadrados. Como eu poderia ordenar esses números? Eu quero que vocês me respondam a partir do que eu expliquei na minha mesa. Sobre o número 1.544.291, podemos afirmar que esse número possui 2 classes e 3 ordens, 3 classes e 7 ordens, 2 classes e 4 ordens ou 3 classes e 2 ordens. Presta atenção, ordem é quando eu vou fazendo os agrupamentos de 10 em 10. A classe muda a cada unidade, dezena e centena. Unidade, dezena, centena, uma classe. Aí depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, outra classe. Então, a cada 3 ordens, uma classe. A partir daí, a gente já pode obter o resultado. Eu posso dizer que o número 1.544.291 possui 3 classes e 7 ordens. E, claro, eu trouxe isso num quadro de valor e lugar para você que está assistindo agora prestar atenção. Ó, cada número, ele fica numa ordem. Presta atenção aqui, ó, 7 ordens. E a cada 3 ordens eu mudo de classe, ó. Unidade, dezena, centena. Pulei a classe. Unidade, dezena, centena. Mudei a classe. Então, eu posso dizer que este número, ele tem 7 ordens e 3 classes. E aqui, eu posso fazer a decomposição dele, ó. É como se eu pegasse aquela ordem e dissesse o valor de cada algarismo. Ó,
544.291. E aqui está como é que eu leio esse número. Beleza? Tranquilinho até aí? Aqui, ó, deixa eu só... Cada algarismo possui um valor dependendo da posição que esteja. Por exemplo, no número 1.544.291, podemos dizer que o algarismo 2 equivale a 200 unidades, certo? Sabendo disso, você é capaz de dizer quanto vale o algarismo 9? Olha, o algarismo 9, ó, ele vale 90 porque está na segunda ordem. Beleza? Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail, né? A gente vai voltar com isso novamente, que eu tenho mais um destaque sobre isso. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço, dizendo que tinha alguns que estavam com um pouquinho de dúvidas. A aula vai continuar, a professora vai trazer novas aulas nesse tema e todas as dúvidas serão sanadas. E podem mandando, tá? Porque o que não der para falar aqui, eu anoto, passo para ela e nas próximas aulas, com certeza, vai tirar todas as dúvidas. Isso, exatamente. Por hoje, a aula chegou ao fim, mas eu espero que você esteja comigo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.